Antes dos jogos, o coordenador, que é quem é o responsável pelo time, seria o coach, sempre fazia as ligações para os jogadores para saber se ia, se não ia. E ele era enfático numa questão. Falou, olha, por favor, amanhã tem jogo, etc. Vocês não façam nenhum abuso e, principalmente, não façam sexo essa noite com as esposas. Então, foi um caso que ficou hilário, porque as esposas sabiam e a gente não sabe bem até que ponto isso é uma lenda. Tem gente que diz que não, que ele falava e essa recomendação era forte mesmo. Não, vocês têm a semana toda para isso. Da sexta para o sábado, por favor, abstinência nisso. E a turma ficou, todo mundo hoje comenta ainda sobre esse fato. Há uns que digam que isso seja uma lenda, mas tem muitos, uma grande maioria diz que é verdade. Umas até que eu nunca gosto de falar dos protagonistas, mas que estavam lá, era um desses que também foi e voltou depois de um jogo difícil, todo paramentado, chuteiro ao ombro. Evandro entrou junto do elevador e com a filha do lado acompanhando também, e aí uma série de condôminos do prédio que ele morava. Oh, olha aqui o nosso craque, puxa vida, que beleza, olha aí como ele joga, que orgulho pro condomínio. A filha falou, não, esquece, esse cara só está aí porque ele leva Gatorade para os outros. E a filha ficou alguns meses sem a mesada depois disso, né? Olha, dentre tantas histórias interessantes, é difícil a gente ficaria aqui dias e dias rememorando essas histórias, mas uma interessante é a do time do Sanfrecce, que tinha um uniforme todo particular, era um uniforme rosa, e logo os amigos lá, você pode ver o time dos Rosinhas, e aquilo já causava um determinado mal-estar nos jogadores. E o time não ia bem, perdia tudo que era jogos, o pessoal queria abandonar, etc. E aquele negócio, aí um disse, não, isso aí é por causa do uniforme, isso é um uniforme para time, e foi aquela conversa até um dia que ele entrou no elevador do prédio e parece que o zelador falou, ô doutor, mas que coisa, isso é uniforme, mas isso é de futebol mesmo, isso daí é de vôlei, de basquete, de algum esporte diferente. Bom, foi o suficiente para na semana seguinte todo mundo fazer uma vaquinha e trocar o uniforme daquele rosa-choque que existia para o uniforme branco, que não foi suficiente para levar o time a bom termo no campeonato, mas foi pelo menos uma tentativa. Outra história também muito pitoresca, que eu diria, era sobre um dos jogadores, que não era dos mais talentosos, como vocês podem imaginar, como no campeonato tem aqueles jogadores chaves, que são os mais talentosos, lá nós chamamos dos esqueletos, e outros que são menos talentosos, são mais esforçados. Era o caso desse, era um jogador mais esforçado do que talentoso, mas de repente ele estava no meio da arquibancada, com os filhos de vários, garotada de 11, 12 anos, e fazendo um discurso para a meninada. Pô, todo mundo quer que eu resolva o jogo? Como é que eu posso resolver se a bola não chega em mim? E aí todos perguntaram, vem cá, depois que ele saiu, mas esse cara é tão bom assim? Não era nada disso, não, era mais a conversa dele para tentar persuadir os garotos do que outra coisa. Então, e entre outras tantas é isso. Os apelidos também é uma coisa muito interessante, que um ficava com um apelido disso, outro daquele. Não vou falar porque apelido às vezes é uma coisa que pega, mas tinha um que era vamos dizer que o apelido fosse o Zezinho. E chegou uma hora lá, ele reclamou, fez até uma carta, disse, olha, por favor, eu não quero mais ser chamado desse nome, porque fica chato, não é obsceno nem nada, mas eu não gosto em casa. E fez uma carta até muito bem redigida. E no final assinou, escrevendo atenciosamente, Zezinho. Você se colocou ele próprio o apelido. E tinham outros, era o Pebolinho, o Celo Silva, e a turma da arquibancada que acabava usufruindo de todas essas histórias deliciosas, que não chegava lá, vem cá, por que me chamam de Pebolinho? Por que me chamam de mão de pau ou de mão de alface? E aí depois você podia imaginar o que essa turma entrava depois na gargalhada. Tem também que eu me lembro, a história eu acho que foi a sogra talvez mais cumprimentada e mais comentada talvez do grupo lá. Era um começo de campeonato e um pai novo, como nós chamamos, recém-ingresso lá no futebol, chamou então, tínhamos um churrasco e ele veio acompanhado da filha e de uma senhora. E evidentemente todo mundo
achava que não deveria ser a esposa dele, que já estava em idade um pouquinho mais avançada, mas não teve jeito, só faltou o megafone. Ele apresentando para todo mundo, a minha filha e minha sogra, minha filha e minha sogra. E até hoje, certamente, a gente não teve uma sogra tão cumprimentada e tão conhecida num churrasco lá do campeonato.